Vamos lá, guerreiro. Tem alguém jogando duro aí? Cadê esse pessoal que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Paraná? Vamos jogar duro? É, hoje é samba, né? Todo mundo na área aí. Valeu, Érica. Um beijo aí pra Érica. Acompanha nosso trabalho. Alagoas, né? Vai aí. Rio de Janeiro. Rapaz, eu estava no Rio, né? É minha terra. Por isso que eu tô assim meio sambista, né? RJ, joga duro. Tirei foto com você no Aulão de Goiás. Bacana. Já vai lá, já pega o material da Polícia Civil. É de agente, né, escrivão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que é o material que a gente está utilizando. Pô, nem deu, né? A colega tá falando, ah, Jacarepaguá, né? Ó, correria. Sou de Goiás, amo tuas aulas. Bacana. Som do tambor. Vamos lá então, galera. Vamos lá então, vamos lá. Rapaz, bacana, né? Eu gosto desse samba. Na verdade, quem gravou esse samba primeiro foi o Pique Novo, né? E depois agora vem na voz desse novo cantor chamado Ferrugem, né? Joga duro demais. Vou ser a melhor delegada com as suas aulas. Vai ser mesmo, porque a gente tá jogando muito duro. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Quem é que vai fazer o concurso aí da Polícia Civil do Paraná, né? Vamos agora para a aula de número 7 aqui na nossa revisão, mais o aulão. Então veja, para fechar a prova. Pessoal, eu estive analisando a prova de 2010 da Polícia Civil do Paraná, escrivão e agente. Olha, eles jogam muito duro em penal. Eles não brincam não é letrinha da lei não. Tá? Estive analisando, né, a prova, estive analisando, formulando as minhas questões em cima mais ou menos do jeito que eles gostam de abordar. Eles abordam doutrina, cobraram teoria do tipo, cobraram jurisprudência, isso lá em 2010. Entenderam ou não? Então veja, essa universidade, tá, de Londrina, não é isso? Joga duro, hein? Não vai esperando provinha letra da lei, não. Vai cair doutrina, cobrar em penal, para vocês terem noção, o aluno tinha que conhecer a teoria do tipo, né? Teoria cognoscendi, ratio essendi, não é isso? Então veja, ratio essendi, ratio cognoscendi, tinha que conhecer, né? Então o jogo é duro, não é mole não. Beleza? Beleza? Então, tinha que conhecer lá, ratio essendi, né? Cognoscendi, jogo duro total. Bacana, eu queria saber se você conhecia a relação entre tipo e licitude. Então você tem que estar ligado aí. Beleza? Eu vou no aulão, a gente vai jogar mais duro em cima disso aí. Professor, essas revisões servem para o cargo de inspetor? Filho, serve até para a NASA, né, filho? Pelo amor de Deus. Serve para tudo, delegado, NASA, tudo, entendeu? Você vai ver aqui o jogo duro hoje aqui que a gente vai trabalhar mais 4 ou 5 questõezinhas, né? Eu tô fazendo aqui todo um esforço, né? São 11h20 da noite. Vamos lá então. Vamos lá então para as questões, né? Só faixa preta. É isso aí. Vamos aqui para as questões, né? Pegada de monstro, isso aí, pegada de monstro.
Vamos aqui para as questões. Cadê as questões, né? Separei aqui e tal. Peraí que eu vou... Opa, tá aqui que eu já separei. Beleza, vamos lá então, né? Vamos para a questão de número 7. Ah, a Delta com café? É? Delta com café, ela tá ligada. Ela tá sabendo que a questão é de número 7. Beleza? Tranquilo, vamos para a questão número 7. Antes mesmo de ir para a questão número 7, mais uma vez, quem vai fazer o aulão adelante é a Leila. Ah, tá. Quem vai fazer o aulão adelante é a escrivão da Polícia Civil do Paraná. Olha, inscrição lá no site www.adelante.net.br. Nós temos vagas ainda, você tem que correr lá no site. Beleza? Vai ser lá no auditório Spencer Lewis, Rua Nicarágua 2455, bairro Baixari, Curitiba. Beleza? A aula vai ser no dia 17/11. Corre lá, semana que vem estaremos em Curitiba. Então veja, você com mais essa revisão que eu estou fazendo contigo, mais a do aulão, filha, é para fechar as 15 questões que vai aparecer lá de penal, processo penal extravagante. Beleza? Processo penal, vou trabalhar com vocês no aulão, é penal, né, extravagante, então você tem que estar ligado. Beleza? Tá. E quem vai fazer a Polícia Civil de Minas, eu também tenho falado. Nós iremos fazer aulão lá, no dia 1º de dezembro. O concurso é no dia 2, para escrivão da Polícia Civil de Minas. Quem vai fazer a gente para a Polícia Civil de Minas tem que fazer esse aulão? Claro que tem. Entenderam? Quem vai fazer a gente para a Polícia Civil do Paraná quando sair? Professor, é ideal fazer esse aulão? Claro que é, cara. Né? Você está se preparando. Você fica esperando para fazer, né, aulão quando sair o concurso. Não, você vai ter um aulão na tua cidade, você tem que correr lá e jogar duro. Beleza? Tranquilo? Vamos convidar os amigos aí, né? Vamos convidar os amigos. Vamos começar aqui então para a questão de número 7. Posso começar aqui? Posso começar? Sim ou não? Você fala aí, professor, pode começar. Eu entro aqui na questão de número 7. Beleza? Posso ir lá? Posso ir lá? Vamos lá, vamos lá. Sim, né? Sim. Legal. Vamos lá, então. Joga duro com você. Eu vou jogar duro com você para dizer o seguinte. Vamos começar. Vocês gostam da Zuki didática aí? Dá para entender bem? Vocês acham que eu pego muito pesado? Quer que eu pego mais leve? Como é que tá o esquema aí? Ou dá para ir? Dá para ir, né, professor? Vamos lá, então. Depois eu volto. Tchau, tchau. Ah, bacana, né, professor? Agora você some, né? E coloca aqui, porque você faz o seguinte. A gente que não tem material, você quebra o galho. E o que você faz? Você arruma um computador aqui do teu jeito mesmo. Joga pesado demais. E aqui a gente vai acompanhando, né? Dentro da humildade. Isso, eu sei que você faz um esforço para ficar na parada bacana. Professor, bota a questão de número 7 que não tá aparecendo. Tá? Número 8. Aí. Tá meio torto, professor, mas vai ficar assim mesmo. Porque, veja, joga duro. O importante é a gente ler. Tá meio torto, tá? Mas beleza. Vamos lá então para a questão número 7. Aonde tem esse material? No aulão adelante. Quem fez o aulão adelante da Polícia Civil do Rio Grande do Sul tem esse material. Aí o que acontece? O cara que for fazer o aulão adelante da Polícia Civil do Paraná, aí quando sair um outro concurso pra gente, eu vou fazer a revisão em cima desse material. Aí o cara que foi no aulão, que tem o material, veja, ele vai fazer, além de fazer o outro aulão, vai refazer comigo as questões do aulão anterior. É como se fosse um curso. Deu pra entender isso? Quem é que conseguiu entender isso? Né? Que a gente aqui joga duro demais. Então veja, que lá o couro come, né? Lá eu não tenho nessa paciência toda aqui que eu tenho aqui na aula no Periscope, porque lá eu não tenho tempo, lá é paulada. Beleza? Vamos lá então. Questão número 7. Segundo a doutrina, configura o denominado famulato o furto cometido por alguém que subtrai alimentos para saciar sua fome e preservar a vida própria ou de outrem, quando considerada situação de extrema dificuldade financeira. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte, veja que não há que se falar em famulato, né? Tem que ficar ligado nos nomes. Realmente eu tenho um nome parecido, né? Isso, mas veja, aquele furto, né? Que é cometido por alguém que subtrai alimentos, por exemplo, para saciar sua fome e preservar a vida própria ou de outrem, quando comprovada a situação de extrema dificuldade financeira,
é o denominado furto famélico e não famulato joga duro. Professor, mas eu já ouvi famulato. Sim, você já ouviu famulato. Veja que o chamado famulato é aquele furto com abuso de confiança. Beleza? O furto, mediante o abuso de confiança, não é isso? É o denominado famulato. E é bom sempre você entender que eu jogo pesado demais. Veja que o abuso de confiança é considerado pela doutrina como uma qualificadora de ordem subjetiva. E sendo de ordem subjetiva, eu estou linkando, não é isso? Agora estou aqui falando do furto furto com abuso de confiança, né? Veja, e aí é o denominado famulato. Eu digo para você que a doutrina entende que o furto com abuso de confiança veja, a qualificadora é de ordem subjetiva. Isso tem uma importância tremenda. Por quê? Porque, veja, quando você raciocina com a súmula 511, para quem está com a pegada acima, né? Estou linkando para quem já estuda. A súmula 511, ela menciona o seguinte, a possibilidade, né, da aplicação do privilégio ao furto qualificado. Só que esse furto qualificado, não é isso? A qualificadora ela tem que ser de ordem objetiva. Se você for verificar as qualificadoras do furto, né, todas elas, com exceção do abuso de confiança, são de ordem objetiva. E o abuso de confiança de ordem subjetiva. Então, eu vou te chamar no PCB e vou dizer, não há possibilidade da aplicação do privilégio quando furto é qualificado pelo abuso, né, com abuso de confiança. Não é isso? Quando o furto é qualificado, o agente comete o delito, né? Veja, abusando, né? Fazendo uso da confiança que ele tem da vítima. Deu para entender? Viu como eu linkei? Viu como eu linkei? Porque pode cair uma questão dessa na prova, né? É possível a aplicação do privilégio no furto qualificado? Sim, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. Aí eles vão perguntar, é possível a aplicação do privilégio, né? Quando eu falo de privilégio, você sabe, né? A possibilidade da diminuição da pena se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, né? O juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Aí a pergunta que vai fazer na sua prova é o seguinte, é possível o juiz aplicar esse privilégio àquele que furta, veja, mediante o abuso de confiança? Aí você vai dizer, não é possível. Veja que a súmula 511, ela até possibilita a aplicação do privilégio, mas a qualificadora tem que ser de ordem objetiva. E quando eu trato de qualificadoras no furto, eu tenho uma qualificadora que a doutrina aponta que é de ordem subjetiva, qual seja o abuso de confiança. Deu para entender? Linkei? Vou voltar para a questão. Eu no raciocínio aqui linkei para quem estuda, né? Você conseguiu pegar aí? Conseguiu pegar? Agora eu vou voltar para a questão. Vou voltar para a questão, né? Linkei aqui, vou voltar para a questão. Deu para entender aí? Posso voltar para a questão? Posso voltar para a questão? Posso voltar para a questão? Estou falando de famulato, né? Aí aqui eu dei fiz um link aqui no famulato, não é isso? É o furto mediante abuso de confiança. Eu aqui, em cima do furto mediante abuso de confiança, eu fiz um link com a súmula 511, para quem estuda, né? A aula não é para quem não estuda, não é isso? E lá na súmula 511 menciona que é possível o privilégio, a aplicação do privilégio ao furto qualificado desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. E eu falei para vocês que se for abuso de confiança não vai ser possível. Por quê? Porque abuso de confiança, segundo a doutrina, é de ordem subjetiva. Aí agora eu volto. Eu volto porque eu estava falando de famulato. É isso? Eu estava falando de famulato. Porque foi mencionado aqui na questão. A questão 7 ela está errada porque, na verdade, aqui é furto famélico. E é muito importante, né, quando eu trato do furto famélico, se liga no que eu vou falar. Cuidado. Eu vejo até o STF fazendo confusão, para falar a verdade, né? E aí, mencionar, né, que não só o STF, mas eu vejo alguns professores, inclusive, fazendo confusão. Veja bem o que eu vou falar. Furto famélico. Furto famélico veja, eu não tenho crime. Bacana, se o agente furta alimentos para saciar a
a sua fome, né? Ou a fome da sua família, ou a fome de outrem, né? Quando comprovada a situação de extrema dificuldade financeira, veja, eu não estou em crime, mas por uma excludente de licitude. Qual seja o estado de necessidade. Então, veja, eu tenho um fato típico. Mas esse fato não é antijurídico. Por quê? Porque eu tenho estado de necessidade como excludente de licitude. É diferente da aplicação do princípio da insignificância, joga duro comigo. Então tem gente fazendo confusão, achando que o furto famélico, a aplicação do princípio da insignificância, nunca. Por quê? Porque o furto famélico, eu vou mexer numa outra estrutura do crime, qual seja a antijuridicidade. Quando eu trabalho com a aplicação do princípio da insignificância, esse princípio tem incidência da tipicidade material, filho. O elemento, né, veja, da estrutura do crime é outro, qual seja o fato típico. Entenderam ou não? Então, veja, o princípio da insignificância exclui o fato típico. O furto famélico exclui a antijuridicidade, mas o fato continua sendo típico. Deu para entender? Professor, então quando é que vai ser o furto famélico e quando é que vai ser princípio da insignificância? Ora, penso eu, né, que vai ser analisado o contexto fático. Veja, se há possibilidade de eu aplicar o princípio da insignificância, eu não vou nem lançar mão de excludente de licitude, está necessidade. Eu já aplico o princípio da insignificância ali, né, nem vou valorar se aquele agente agiu em estado de necessidade ou não. Eu já excluo o fato típico, né? Num conceito tripartido, crime é fato típico, antijurídico, culpável. Eu já vou no primeiro elemento, qual seja o fato típico, excluo o fato típico, beleza, já não tem um crime. Porque ali eu aplico o princípio da insignificância. Agora, se não há possibilidade de aplicar o princípio da insignificância, por exemplo, eu não tenho os requisitos todos reunidos, eu posso aplicar aí, posso reconhecer uma excludente de ilicitude. Qual seja o estado de necessidade. Deu para entender isso? Para você não fazer confusão? Então tem gente que faz confusão. Eu dei uma decisão agora do STF, o STF fez uma confusão em relação a furto famélico e princípio da insignificância, mencionando que, como é que o STF mencionava no julgado, né? Furto famélico, princípio da insignificância. Não. O princípio da insignificância trata com tipicidade. Furto famélico é antijuridicidade, né? Excludente de licitude. Quem está com a pegada mais no estudo mais avançado está dando para acompanhar meu raciocínio, então cuidado. Cuidado com você não fazer confusão aí. Beleza? Então, ó, estado de necessidade, né? Veja, é uma excludente de licitude. O princípio da insignificância incide num fato típico, né? Com a exclusão da tipicidade material. Beleza? Tranquilo. É muito importante quando eu falo de furto, né? Minha revisão é assim que eu vou fazer no link. Importante que pode cair na sua prova. Fica ligado lá no abigeato. Já que eu falei de famulato, já que eu falei de furto famélico, eu vou falar de abigeato. Né? Olha os nomes aí, dentro da órbita do furto. Abigeato, furto, isso, olha, assim fica fácil. Fazendo o quê, guerreiro? Links. Olha os nomes parecidos. Tem que linkar, filho. Tem que estudar tudo no mesmo momento, esses nomes. Por quê? Porque aqui você já vê a diferença. Não é isso? Então, abigeato, furto, né? Veja, de animal de produção. Tá lá. Parágrafo 6º, é um novo qualificador aí, novo furto qualificado. É isso? A pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, no local da subtração. Animal de produção. Cachorro, gato, não é animal de produção. Professor, então, peraí. Então, se o agente ele subtraiu um cachorro, não é furto? Sim, vai ser furto. Porque o cachorro faz parte do patrimônio. Mas veja, furto simples e não o furto aqui do parágrafo 6º. Entenderam não? Professor, mas olha só, mas o cachorro ele não acaba produzindo cachorrinhos? Pelo amor de Deus, né? Não é esse raciocínio aí não, né? Animal de produção. Sabe o que é produção? Carne, leite. Entenderam ou não? É isso. Então não viaja, né? Não viaja. Você não pode ficar viajando. Beleza? Animal de produção. Tá? Suínos, bovinos, é isso. Cachorro, gato não entra aqui, mas entra lá no furto simples, beleza? Fica ligado aí. Já que eu falei do abigeato, se liga, que pode cair na sua prova também. Olha eu linkando, lá com a receptação qualificada também.
A receptação vai ser qualificada, conforme determina o artigo 180A, daquele que adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, vender com a finalidade de produção ou comercialização, ser movente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Ou seja, o dolo aqui é direto. Então, você sempre, quando você estudar o artigo 155, parágrafo 6º, não esqueça de colocar um link lá no 180A. Porque aquele que subtrai animal de produção responde no furto qualificado, né? Aqui no furto do parágrafo 6º, não é isso? Aquele que subtrai. E aquele que compra sabendo que esse animal é produto de crime, ele vai responder na receptação também qualificada, 180A. Beleza? Pena aí de 2 a 5, né? E lá também no furto a pena de 2 a 5, né? Reclusão de 2 a 5 anos. Beleza? É o 180A. Então vai lá no 155, parágrafo 6, coloca um setão. Fala, eu não posso esquecer do 180A. Que aí você vai fazer um link, né? Entre o 155, parágrafo 6 com o artigo 180A do Código Penal. Beleza? Posso ir agora para a questão de número 8. Depois que a gente bateu um pouco aqui, posso ir para a questão de número 8, sim ou não? Posso ir para a questão de número 8, sim ou não? Né? A gente jogou duro aqui e tal, né? Clareei, né? Porque você fazia confusão. Pô, quando é que é furto famélico, quando é princípio da insignificância? É a mesma coisa? Não é. Né? Furto famélico, olha lá, ó, estado de necessidade, vai trabalhar no segundo elemento, que é excludente de ilicitude, né? Que é a antijuridicidade, melhor dizendo. Não é isso? Que é ilicitude. E princípio da insignificância? Princípio da insignificância vai incidir no fato típico. Né? Então veja, são são elementos, né, dentro da estrutura do crime, são elementos diferentes. Dentro da estrutura do crime. Um atua no fato típico e o outro atua na ilicitude. Joguei duro com você? Vamos lá então. Questão de número 8. Vamos para a questão de número 8. No tocante ao delito de furto, em decorrência da aplicação... Olha aí que lindo! Olha que lindo! Olha a questão de número 8. No tocante ao delito de furto, em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode subtrair a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Questão errada. Professor, olha só. Essa redação aqui, veja, quando ele menciona se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Veja que trata lá do furto privilegiado. Bacana? Não trata do furto privilegiado? Sim ou não? Não trata no furto privilegiado? Veja que aqui, no furto privilegiado, há uma diminuição da pena. Filho, o que eu falei com você? Olha a questão fala, no tocante ao delito de furto, em decorrência da aplicação do princípio da insignificância. Princípio da insignificância não atua na tipicidade? Princípio da insignificância não torna o fato atípico? Se torna o fato atípico, eu não tenho crime. A ausência de um dos elementos da estrutura do crime, o fato típico. Então, como é que a questão vem mencionar em diminuição de pena? Diminuição de quê, se eu não tenho crime? Então, cuidado! Porque, outra pegadinha, eles adoram fazer uma relação entre o princípio da insignificância com furto privilegiado. Por quê? Porque no furto privilegiado menciona se de pequeno valor a coisa furtada, aí você acha que esse pequeno valor aqui, você já vê na sua cabeça, insignificante, princípio da insignificância. Não, filho. Se eu trato de princípio de insignificância, eu não posso falar nunca de diminuição de pena. Como é que eu vou diminuir a pena de um crime que não existe por ausência do fato típico? Entendeu? Então, veja, quando ele menciona se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, é porque não foi possível aplicar o princípio da insignificância. É porque esse pequeno valor da coisa furtada, por exemplo, vamos supor,
A coisa furtada tá, pequeno valor, beleza, mas eu não tenho outros requisitos para aplicar o princípio da insignificância. Então, eu vou considerar a conduta criminosa, mas como o bem é de pequeno valor, eu vou diminuir a pena. Entenderam ou não? Então, quando eu trato de furto privilegiado, primeira coisa que você tem que entender, corrente majoritária, trata-se de um direito subjetivo do réu. Segundo, esse pequeno valor, qual seria? A jurisprudência entende que esse pequeno valor é aquele que não ultrapassa um salário mínimo. Bacana? Né? E aí, aquela ligação que a gente já tinha feito. É possível aplicar esse privilégio ao furto qualificado? Sim, desde que a qualificadora seja de ordem o quê? Objetiva. Súmula 511 a gente já tinha abordado antes. Entenderam ou não? Então, cuidado. Quando eu falo de furto privilegiado, e eu tenho lá a redação de pequeno valor coisa furtada, isso não quer dizer que é a aplicação do princípio da insignificância aí não. Né? Veja que, segundo o professor o princípio da insignificância decorre dos estudos do professor Cláudio Roxin. É isso? Veja, vem lá daquele direito penal mínimo, né? O Roxin, o funcionalismo dele é um funcionalismo ligado a um direito penal mínimo, né? Então você tem essa visão, princípio da insignificância, decorre dos estudos do professor Cláudio Roxin. Não é igual ao funcionalismo de Jacobs, que é um funcionalismo voltado mais para visualizar o criminoso como inimigo do Estado. Não é isso? Daí decorre lá o direito penal do inimigo. Então há uma contraposição, né, entre essas concepções aí de funcionalismo, quando eu trato de direito penal. Beleza? Tranquilo? Tá. Importante saber que quando eu trato do princípio da insignificância, eu tenho aqueles requisitos mencionados lá pelo STF, né? Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade, né, lá do comportamento do agente, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Esses requisitos têm, né, necessariamente devem aí figurar. Beleza? Tranquilo? Bacana. Deu pra... Vamos para a questão número 9? Viu uma outra pegadinha, o cara jogando o princípio de insignificância e furto privilegiado? Jogando o princípio de insignificância e furto famélico? Né? São coisas que são parecidas, mas você não pode cair nessas pegadinhas, não. Tá? Vamos lá então para a questão número 9. Professor, a prova vai vir nesse nível aí, cara, é o seguinte. Eu dei uma olhada aí, se vocês olharam, quem está estudando, né? Porque tem gente que está indo lá para passear. Eu estou indo lá para fazer aulão, para jogar duro. Por isso que eu estou estudando. Tem gente que está indo também para disputar. Agora tem gente que está indo lá para passear. Beleza? Quem está estudando e pegou a prova de 2010 de agente escrivão, lá da Polícia Civil do Paraná, percebeu que eles não brincam. Percebeu que eles cobram doutrina. Percebeu que eles cobram jurisprudência. Até teoria do tipo eles pediram. Aí você tem que conhecer a prova, né? Você nunca foi lá, né? Universidade de Londrina, Estadual de Londrina. Pega a prova, você vai ver. Então não é a prova fácil não, filho. É a letrinha da lei. Não sei o que vai mudar agora. É por isso que a gente está fazendo um aulão muito assim, sabe? Um jogo duro aí. Beleza? Tranquilo. Vamos para a questão de número 9, né? Vamos para a questão de número 9. Isso. Em se tratando de crime de furto mediante fraude, a vítima ludibriada entrega voluntariamente a coisa ao agente. No crime de estelionato, a fraude é apenas uma forma de reduzir a vigilância exercida pela vítima sobre a coisa, de forma a permitir sua retirada. É a questão errada, tá? Questão errada porque, na verdade, ele trocou. No furto mediante fraude, o agente, né, ele utiliza essa fraude para reduzir a vigilância exercida pela vítima sobre a coisa. Não é isso? É aquele agente que chega numa determinada loja e pede para visualizar alguns relógios. Né? E aí o vendedor ele coloca 5 relógios, né, em cima da mesa. Ele não dá ao agente, ele não dá esse relógio àquele que se diz comprador. Ele coloca 5 relógios em cima da mesa.
Aí aquele comprador fala, vem cá, e quanto é aquele outro lá? Na hora que ele vai olhar, ele vai e coloca no bolso. Veja que ele usou um ardil, uma manobra, né? Melhor dizendo, usou uma manobra para ludibriar, ludibriar não, para reduzir a vigilância da vítima sobre a coisa. A vítima, quando olhou, foi a qual? Foi olhar, ele foi lá e colocou no bolso. Aí eu tenho furto mediante fraude. E estelionato? Estelionato é diferente. O agente chega na loja, entrega uma carteira falsa, diz que quer fazer um crediário, a vítima, proprietária da loja, entrega o relógio ao agente, como se estivesse vendendo a crédito, por exemplo, financiado. Só que a documentação é falsa, né? E ele utilizou dessa manobra para ludibriar a vítima. E a vítima voluntariamente entrega o bem. Aí é estelionato. Então veja, se a vítima entrega o bem enganada ao que se diz comprador, é estelionato. Se a vítima tem a sua atenção desviada sobre a coisa, como por exemplo, o agente chega para a vítima, olha, o que é aquilo lá? Aí a vítima olha e ele subtrai a coisa, aí é furto mediante fraude. No furto mediante fraude, sempre você tem a ação do agente. Por isso que é furto mediante fraude, ou seja, subtrair. O agente sempre vai subtrair, ele vai praticar a ação de se apoderar da coisa. No estelionato, não, a vítima entrega para ele. Entenderam ou não? Deu para entender? Então, tem que ficar muito esperto aí. E ainda, o examinador ele adora fazer uma confusão entre furto mediante fraude, estelionato e apropriação indébita. Professor, e quando é que seria apropriação indébita? Tá, vamos lá. Agora o Tício, ele adora redes sociais, né? É igual um cara que eu conheço aí. Aí o Tício, ele adora redes sociais. Aí ele foi na loja e olha que ele só queria alugar um terno. E ele só queria alugar. Essa era a intenção dele. E ele pediu o terno, né? Vou experimentar o terno aqui para ver se fica legal. E aí o comprador entregou o terno na mão dele. Mas veja, ele queria alugar o terno. Quando ele estava dentro da cabine, que ele colocou o terno, aí nasceu um dolus malus, ou seja, nasceu a vontade de ter o terno para si. Aí ele falou, opa, joguei aqui, fiz um print, né? Joguei aqui no history e a galera curtiu, quer esse terno para mim. E ele decide ficar com o terno. Aí eu tenho apropriação indébita. Ou seja, a vontade de ter a coisa para si, ela nasce quando o agente já tem a coisa. Entenderam ou não? Diferente do furto mediante fraude, que o agente já tem intenção de furtar o relógio. Ele chega lá na loja, mas ele já quer furtar. Então ele usa uma manobra para desviar a atenção da vítima e quer furtar o relógio. Entenderam ou não? Ou seja, o dolo dele é ab início, ou seja, o dolo desde o início. A mesma coisa é o estelionato. No estelionato a gente já quer a coisa para si. Né? O dolo também é ab início. Então ele chega na loja, mostra uma identidade falsa e o vendedor entrega o relógio para ele. Entenderam ou não? Então veja, furto mediante fraude e estelionato, o dolo é ab início. Ou seja, desde o início. Na apropriação indébita, o dolo de ter a coisa para si é subsequente. Como assim, professor? É porque quando ele pega aquele terno para experimentar, até então ele não tem vontade de agir como se dono fosse. Essa vontade de agir como se dono fosse, ela nasce quando ele já está com a coisa. Entenderam ou não? Aí a inversão, né, de vontade, ou seja, ele, a partir daquele momento, ele quer ser o proprietário da coisa. Aí ele se apodera da coisa e sai da loja. Isso é apropriação indébita, não é furto nem estelionato. Por quê? Porque desde o início, ou melhor dizendo, no início ele queria só experimentar o terno. Ele queria alugar o terno. E chegou na cabine para trocar roupa, ele decidiu ficar com o terno para ele. Entendeu? Após as curtidas, né? A mesma coisa é o agente que coloca esse terno, vai numa festa, participa da festa e depois, como tirou várias fotos, a galera elogiou tanto que o terno ficou bom, ele fala, não vou mais entregar. Né? Veja, a negativa de restituição, a apropriação indébita também. Entenderam ou não? Vocês estão na área aí? Vocês estão na área aí? Deu para entender a diferença entre apropriação indébita, furto mediante fraude e estelionato? Deu para entender? Vocês estão na área? Beleza. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá então, né? Vamos para a questão de número 10, né? Isso.
Isso. Eles adoram, o examinador adora falar que na apropriação indébita o dolo é ab initio. Aí você não. Na apropriação indébita o dolo é subsequente. Ab initio, eu tenho... O que é ab initio, professor? Vamos lá na nossa linguagem, jogo duro, Zuki didática. Ab initio quer dizer desde o início. Entendeu? Entendeu? Ab initio. Isso. Mas aí você tem aí que colocar um Tzinho, tá? Que é latim. Se você for lá vai ficar ab initio. Mas é ab initio. Beleza? Desde o início. Vamos então para a questão de número 10. Vamos para a questão número 10. Estamos aí com 35 minutos, né? A gente vai ver se faz pelo menos até a questão número... Vamos fazer pelo menos até a questão número 11. Isso, vou fazer aqui agora. Questão número 10. A questão número 10 é muito importante. Vamos lá. Estão conseguindo acompanhar aí? Como é que tá? Tá conseguindo? Vamos para a questão número 11. Vamos só até 50. Vamos lá. Suponha que A coloque sonífero na bebida de B, a fim de subtrair os pertences, celular, bolsa, cartão de crédito. Nesse caso, ausente a violência e grave ameaça, A responderá por furto ou estelionato, a depender das circunstâncias e do dolo. É questão errada, né? Questão errada porque, veja, aqui o agente... ele reduz a impossibilidade de resistência da vítima, não é isso? E subtrai a coisa. Aqui eu tenho o denominado roubo próprio com violência imprópria. Roubo próprio com violência imprópria, não é isso? Roubo próprio com violência imprópria. Veja que o roubo próprio, a violência pode ser própria ou imprópria. Roubo próprio, caput, do 157, menciona subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Aí tu coloca aí, roubo próprio com violência própria. Até onde eu falei, tu coloca aí, roubo próprio com violência própria. Vou continuar. Ou, depois de havê-la, por qualquer meio reduzida a impossibilidade de resistência. Coloca aí, roubo próprio com violência imprópria. Imprópria. Roubo próprio com violência imprópria. Então, no caput, que é roubo próprio, a violência pode ser própria ou imprópria. Deu para entender? Bacana? Deu para entender. Me dá exemplos de violência imprópria, professor? É porque é só o sonífero? Não, aí você erra. Aí você erra. Ué, professor, não é só o sonífero? Não, não. Qualquer ação que venha reduzir a impossibilidade de resistência da vítima. Por exemplo, colocar o sonífero, né? A gente já falou. Colocar a vítima em situação de ébrio. O cara coloca lá bebida alcoólica, a vítima não percebe, acaba se embriagando. Beleza? Dois exemplos muito importantes que caem em prova direta e o aluno perde. Trancar a vítima no banheiro. Professor, não entendi. Olha só, eu estou com a Tícia sentado na sala, beleza? E a Tícia levanta para ir ao banheiro. E o relógio da Tícia está em cima da mesa. Quando ela vai ao banheiro, eu tranco ela no banheiro. E vou lá, pego o relógio e saio. Isso é roubo próprio com violência imprópria. Ou seja, eu reduzi a impossibilidade de resistência, porque ela está trancada no banheiro. Eu tranquei. Beleza? Tranquilo? Bacana? Sonífero, restrição momentânea de liberdade. Isso. Tá? Outro exemplo também, que é a violência imprópria, que muita gente erra. A vítima está dormindo. Aí eu chego, encontro a vítima dormindo. Sabe o que eu faço? Amarro a vítima na cama. Vou lá e subtraio a bicicleta da vítima que estava no quintal. Professor, uma vítima estava dormindo? Sim, mas ela poderia ter acordado. E se ela acordasse, a possibilidade de ação dela estava reduzida. Eu reduzi a impossibilidade de resistência. Entendeu? Reduzi, né, a situação de impossível resistência. Porque eu amarrei ela na cama enquanto ela estava dormindo. Caiu numa prova também, muita gente errou. Também é roubo próprio com violência imprópria. Beleza? Tranquilo? Importante, tá? Importante. Não faça confusão com o denominado roubo impróprio, também chamado de roubo por aproximação ou roubo por assimilação. No roubo impróprio,
no roubo impróprio, a violência ela é empregada após a subtração da coisa, mas eu vou chamar, você não perceba. Essa violência que é usada após a subtração da coisa, necessariamente tem que ser uma violência própria. Professor, então, peraí. Se o agente, ele subtraiu a coisa e ele utilizou deu um soco na vítima para sair do local, eu tenho roubo impróprio. E essa violência, professor, é própria? Tá, beleza. Agora, professor, vamos lá. Coloca, joga pesado. Joga pesado demais na didática, na explicação para o aluno, né? Muita gente aí quer dizer que é o bambambam do penal, bota na didática, vem pra tela com o aluno, vem fazer aula de graça, né? Joga muita conversa fora, que Zuc é isso, Zuc é aquilo, Zuc é isso aí, filho. É provando aluno, né? Mas vamos lá, volta aqui. Tem muita gente que fala demais. Cair pra cá não cai, não é isso? É isso. Cai aqui, fala a linguagem do aluno, faz o aluno entender, não é isso? Aí o cara quer ficar aí se bancando de título. Eu quero aprovação de aluno. Volta para cá que eu estou explicando para eles, e a Zuc didática, eles estão conseguindo entender. Então, quando eu falo do roubo impróprio, né, que está lá no parágrafo 1º, e aí eu falei para vocês, o agente se apoderou da coisa e deu um soco na vítima. Isso é roubo impróprio. E a violência? Ó, soco na vítima, a violência é própria. Vem comigo agora. Vamos lá no 57 de novo. Vamos lá no 57 de novo. Aonde, professor? Lá em cima. Eu falei que o roubo do roubo próprio, lá em cima. Lá no roubo próprio, vamos ler? Vamos ler de novo. Roubo próprio. E aí eu vou explicar tudo que eu expliquei. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Roubo próprio. Que violência é essa aí? Com violência própria. Vamos continuar? Vamos, de novo. Ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida a impossibilidade de resistência. Roubo próprio. Que tipo de violência agora? Com violência imprópria. Dá para você entender que a violência imprópria, ela está materializada nessa redação aqui, qual seja a segunda redação, ó. Depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida a impossibilidade de resistência. Dá para você entender que ela materializa a violência imprópria, essa redação, ó. Depois de havê-la, por qualquer meio, reduzida a impossibilidade de resistência. Vem cá agora. Vamos lá no parágrafo 1º que trata do roubo impróprio. Impróprio. Eu te falo, lá no parágrafo 1º, quando ele fala, na mesma pena incorre quem logo depois subtraiu da coisa, emprega a violência contra a pessoa, grave ameaça. Eu te pergunto, aqui ele fala em relação a reduzir a impossibilidade de resistência da vítima? No parágrafo 1º, que o roubo é impróprio, ele fala em relação a reduzir a impossibilidade de resistência da vítima? Fala. Eu tenho essa redação aqui no parágrafo 1º, guerreiro. Eu não tenho essa redação. Então se liga. Quando o roubo é impróprio, que aqui no parágrafo 1º é impróprio, a violência empregada depois que a gente subtrai a coisa, a violência ela é sempre própria. Porque o roubo impróprio não admite violência imprópria. Porque eu não tenho essa redação aqui. Espera aí então, professor, pelo amor de Deus. Agora você me pegou. Porque eu estou pensando aqui. Eu estou pensando, se o agente então, professor, emprega essa violência imprópria depois que subtraiu a coisa. Já que você falou que roubo não pode ser. Porque, veja, poderia ser um roubo impróprio, mas o roubo impróprio não pode, porque não tem essa redação depois de havê-la por qualquer meio reduzindo a possibilidade de resistência aqui no parágrafo 1º. E aí, professor, o cara vai responder por quê? Por furto, filho. Furto. Furto. Então vem cá. Vem cá. Cuidado com sonífero. Cuidado. Cuidado com sonífero. Por quê? Porque pode cair uma questão de sonífero na sua prova, que o cara primeiro pega o relógio, primeiro subtraiu a coisa e depois ele coloca sonífero na bebida da vítima. Mas ele já está com a coisa. E aí você está marcando roubo, você vai dançar. Vai dançar por quê? Porque a violência que ele pegou foi imprópria. E essa violência imprópria foi empregada depois que a gente já estava com a coisa. E se ele emprega violência depois que o agente já está com a coisa, se for uma violência própria, beleza, é roubo. Agora, se for imprópria, não dá para entrar no roubo. Não dá para entrar no roubo impróprio. Aí
O agente vai responder por furto, aí eu tenho um sonífero, tenho subtração, tenho a vítima dormindo e você está no basicão marcando lá roubo, quando na verdade é furto. Por quê? Porque a violência imprópria ele empregou depois. Deu para entender isso? Quem entendeu? Quem entendeu? Entendeu a pegadinha? Então cuidado quando essa violência imprópria for empregada e depois que a gente já está com a coisa. Porque tu vai marcar roubo, tu vai dançar. Isso, marca furto. E coloca o Alfa Zulu, deixa o concorrente. Porra, tu vê aquela do sonífero mole? Pô, batidona. Aí tu olha pra ele, tu não viu? O cara primeiro pegou o relógio da vítima, depois colocou lá um sonífero, a vítima adormeceu e ele saiu. Ah, aquela do sonífero, eu marquei roubo. Aí você, filho... Vem cá, como é que você marcou roubo? Ué, mas tem um sonífero, filho. Vamos entender, né? Veja, poderia ser roubo se ele primeiro colocasse o sonífero, a vítima a vítima né, adormecesse ali e ele subtraía a coisa. Aí a violência foi empregada antes. Se a violência imprópria é empregada depois, filho, poderia... Se a violência é empregada depois, aí eu tenho que ver. Se for violência própria, beleza. Vai ser roubo impróprio, né? Ou roubo por aproximação, que a violência imprópria parágrafo primeiro. Beleza, continua sendo roubo. Agora, se a violência é imprópria, é furto. Não marquei, fui no furto. Como assim? Aí você, tem que jogar duro, né? Você tá no basicão. Pessoal, deu para entender o que eu falei? Quem tá com material, tá acompanhando, tá os artigos aqui, deu para entender? Deu para entender sim ou não? Eu preferi perder um tempo legal nessa questão aqui, questão de número 10, né? Justamente. Deu para entender? Bem, o que eu vou fazer? Deu para entender, né? Deu para entender. Beleza. Vamos lá então, vamos lá. Tá. Já estamos com quanto tempo, né? Quase. Tá, o que eu vou fazer? Eu sei que é muita informação, tá? Eu vou parar aqui, né? Vou acabar de resolver essa questão aqui e depois a gente continua na 11, né? Volta pra cá que tem uma outra pegadinha aí, pelo amor de Deus, que você não pode perder. A pegada é, né, firme. Agora eu tenho o Tício e o Tício entrou na casa do Mévio. Eu tenho o Tício e o Tício entrou na casa do Mévio. Aí o Tício está lá tentando subtrair a bicicleta do Mévio. O Mévio acordou. Aí o Tício, para sair do local, deu um soco no rosto do Mévio e se evadiu do local. Primeira coisa, a violência ela é empregada antes da subtração ou após... Primeira coisa que eu digo, a violência é empregada antes da tentativa de subtração ou após a tentativa de subtração? Agora é violência mesmo, violência própria. Vamos lá. A violência é empregada antes da subtração ou após, antes da tentativa de subtração ou após a tentativa de subtração? Vocês estão na área aí? Ou travou? Aqui não está chegando nada. Após. Isso. Beleza. Vem aqui comigo agora. Se a violência é empregada após, o que eu já poderia ter aqui era um roubo impróprio, né? Concorda comigo? Um roubo impróprio. Ou melhor dizendo, tentativa de roubo impróprio, né? Tentativa de roubo impróprio. Só que eu vou te chamar no perceba. Eu vou te chamar no perceba e dizer o seguinte: a doutrina majoritária entende que não é possível tentativa no roubo impróprio. E outra questão que você tem que estar ligado. Professor, então eu poderia raciocinar como roubo impróprio essa ação? Olha o que menciona o parágrafo 1º. Logo depois de subtraída. A coisa emprega violência contra a pessoa, grave ameaça. Subtraída.
Consumação, guerreiro. Consumação. Subtrair dá, consumou. Não menciona subtraída ou tentar subtrair. Subtrair dá, consumação. Então, se ele tenta subtrair a coisa, não consegue, a vítima acorda e ele sai e dá um soco na vítima para se evadir do local, eu tenho tentativa de furto e lesão corporal em concurso material de crimes. Joga um Alfa Zulu, que a questão é pesada, não é para qualquer um, não. Joga um Alfa Zulu, questão pesada, não é para qualquer um, não. Entendeu? Então, se ele tenta subtrair, não consegue, utiliza de violência para sair do local, tem uma tentativa de furto e lesão corporal. Por quê? Porque no roubo impróprio ele fala, logo após subtraída, fala em consumação e não tentativa, coloca o Alfa Zulu e diz o seguinte, olha, ele não brinca com sonhos. Ele não fica de basicão, não fica de risadinha, de conversa fiada, não. Ele até coloca uma música mesmo no início da aula, né? Tem algumas pessoas falando, aquele Zuc fica só colocando música, ele coloca. Mas depois, filho, é só paulada na cabeça, né? E você fica aí no basicão, porra, aí não dá, né? Não tenta bater de frente, entendeu? Então, olha aí, ó. Então, entendeu? Entendeu? Aí, ó, subtrair dá, consumação. Então, se eu tento subtrair, não conseguir subtrair, né? Não conseguir inverter a posse, que a teoria é amócio, né? Inversão da posse. Não conseguir subtrair, inverter a posse, né? Tô ali tentando tirar a bicicleta, não consegui, larguei a bicicleta, a vítima veio, dei um soco na vítima e saí. A doutrina majoritária entendendo que não é possível tentativa de roubo impróprio, eu tenho aí, então, tentativa de furto e lesão corporal em concurso material de crimes. Beleza? Né? Tranquilo? Questãozinha boa, né? Questãozinha boa. Importante ainda, para fechar, né? A gente mencionar aqui acerca do roubo de uso, tá? Eu tenho duas correntes. A majoritária entende, que inclusive é do STJ, que o roubo de uso configura crime. Então, se o tício, mediante grave ameaça, né? E uma faca, utiliza uma faca, pega aí, ameaça o médico, estava com um carrão bonito, pega o carro do médio, vai na festa, curte, e depois ele devolve o carro do médio na íntegra, vai responder por roubo. Muito embora ele não tenha tido o dolo de ter a coisa para si. Doutrina majoritária com essa pegada. Há quem entenda que deve responder apenas por constrangimento ilegal, beleza? E não por roubo, por quê? Porque falta o dolo, um ânimo na verdade, um ânimo de acionamento, ou seja, ter a coisa para si. Com essa pegada aí eu tenho um professor Rogério Greco, com essa pegada, entendeu? Entendendo que seria constrangimento ilegal apenas, e não roubo, o roubo de uso. Mas doutrina majoritária e o STJ entende que o roubo de uso configura roubo. Beleza? Interessante. Tá. Para fechar então, né? Eu ia agora aqui falar mas eu falo durante a semana. A gente vai fazer uma live ainda, né? Aí eu falo aqui da alteração da arma, né? Da arma branca, enfim. Para não ficar muita informação, porque eu joguei duro demais, você tá doido aí do outro lado. Se liga agora. Teorias tanto da consumação do roubo como do furto. Tá? Eu tenho diversas teorias. Tá? Eu tenho a teoria da Contrectácio, tenho a teoria da Amócio, tenho a teoria da Blácio, Hilácio, Locupletácio. Moleque! Ô, professor, eu só sabia da teoria da Amócio Apreêncio, né? Mas tem essas outras teorias? Tem, rapaz. Contrectácio, a consumação dá-se pelo simples contato entre o agente e a coisa. Tocou na coisa? Já consumado o crime. Beleza? Você joga muito duro. Vamos lá. Teoria da Contrectácio. Vamos falar as teorias que você não conhece. Aí depois eu falo as que você conhece, tá? As duas que você conhece para você ficar esperto também. Ou na verdade, você que só conhece uma. Vamos falar eu tô falando assim, pessoal, é claro, né? Tem alunos que conhecem todas que eu vou falar aqui, mas eu tô falando porque eu sei, né? Às vezes a galera que assiste as nossas aulas, né? Nem todo mundo tá no mesmo nível. Então a maioria assim que não tá ligado nessa teoria. Contrectácio. A consumação vai ocorrer com simples contato entre o agente e a coisa. Contrectácio. Eu tenho outra teoria que é chamada teoria da Hilácio. Alguém pode escrever, professor? Quem quiser escrever aí, Contrectácio, né? Eu tenho Hilácio. Hilácio, né? Hilácio. Aí você escreve Hilácio. Hilácio, mas a pronúncia é Hilácio, latim. A Hilácio, a coisa deve ser levada para o local de destino.
Ou seja, se eu subtrair uma bicicleta e eu quero levar para minha casa, enquanto eu não cheguei na minha casa, é tentativa. Quando eu cheguei na minha casa, aí sim, consumação, ilácio. E eu tenho a locupletácio. Locupletácio, na escrita locupletátil. A locupletácio, ela me informa o seguinte: o agente, além de subtrair a coisa, só vou considerar o crime consumado se ele dispor da coisa. Como assim, professor? Ele subtraiu a bicicleta, enquanto ele não vendeu, não está ali dispondo da coisa, eu não tenho consumação. Por isso que é locupletácio, né? Tem que oferir lucro com aquilo. Beleza? Locupletácio. Quando ele vende, aí eu tenho a consumação. Locupletácio. Tá, então aí, lácio, locupletácio, ablácio. Ablácio ou mócio. Cuidado. Aí eu vou chamar sua atenção. Eu vou chamar sua atenção porque ablácio ou mócio, cuidado, eu falei mócio. Sabe o que quer dizer mócio? Mócio, que tá aí, mótio, né? Você já viu isso? Ah, professor, agora sim. Porque eu já vi mócio, amótio, né? Não, amócio. Mas tá escrito isso, escreve amótio. Mas a pronúncia é amócio. Mas eu também tenho a teoria da mócio, sem o A. Mócio quer dizer movimento. Ou seja, além do agente inverter a coisa, inverter a posse, ele tem que deslocar para ter a consumação. Não entendi, professor. Vamos supor, o agente pegou o relógio da pessoa, não pegou? Pegou, professor. Tá, ele já se movimentou? Correu? Não, então tem tentativa. Muito embora o relógio já esteja na mão dele. Entendeu? Para a teoria da mócio sem um A, que também chamam de ablácio, ele tem que deslocar com a coisa, de um lugar para outro, né? E consequência o uso, né? Então veja, ablácio ou mócio. Agora eu tenho a outra teoria, que é a teoria que você vai levar para a prova, é a teoria que você vai marcar, é a teoria do STF e do STJ, é a teoria da súmula 582, que é a teoria da amócio. Agora sim, coloquei um A em cima, coloquei um A antes do mócio. Amócio. Eu não falei que mócio é movimento? Então, amócio, não movimento, não deslocamento. Então a gente pegou o relógio da vítima? Pegou. Correu? Não correu, mas já inverteu a posse? Já. Ora, a teoria é amócio, não movimento, não deslocamento. Eu tenho furto, roubo consumado. Entendeu? Porque o nome é amócio. Ou apreensio. Amócio, não movimento, não deslocamento. Então, cuidado, porque na prova ele coloca mócio. E aí você vai marcar, tu vai errar, porra. Porque mócio é movimento, deslocamento, e tem essa teoria. Você tem que marcar amócio. Amócio, não deslocamento, não movimento. Basta apenas a inversão da posse, mesmo que não seja mansa pacífica. É a teoria, né? Simulada, inclusive, lá na súmula 582 do STJ. Pessoal, a pegada foi monstro total? Pegada foi de monstro total, né? Eu vou fazer o seguinte, então, aí, na prova semana que vem, né? A gente vai pegar aí a questão número 11, né? Isso, amócio, para STF, STJ, né? Aqui realmente o telefone já tá doido, ele sempre fica doido, né? Olha lá, já fica doido. Vocês já até sabem que ele fica doido, até ele voltar. Quando pegar muito pesado, né? 1 hora de live aqui, né? Então, bacana. O telefone... o telefone fica doidinho, bro. Todo mundo já conhece. Opa, não tô falando? É sinistro, cara. Não, sem sacanagem. Eu não sei o telefone de vocês, mas o meu, ele não aguenta, não. É muita pressão, né? É muita pressão, é muita informação. Até o telefone fica doido. Fala, não, o jogo é pesado demais. Pessoal, a gente jogou pesado aqui, claro. Eu joguei no nível acima, né? Da prova um pouco de escrivão lá da Polícia Civil Rio Grande do Sul, de Paraná. Não fica assim assustado, joguei um pouco acima, porque, sei lá, pode o examinador jogar um pouco pesado aí. Acredito ser uma prova um pouquinho mais fácil, mas veja, você tem que ter conhecimento. Tu viu as pegadinhas aqui que a gente abordou? Furto famélico, né? Como é? Abigeato, famulato, as pegadinhas, né? A questão do princípio da insignificância, eles adoram montar essas pegadinhas aí. E depois a gente avançou, falamos aqui do roubo, né? Falamos inclusive de teorias do roubo, né? Ora, fica tranquilo, se cair na sua prova, vamos pedir só a teoria da amócio, beleza? Amócio ou apreensio, não vamos pedir locupletácio, contraectácio, acredito que não.
tá? E avançamos bem, né? Falamos aqui da questão da pegadinha do sonífero, né? Da violência imprópria, essa questão do roubo impróprio pega muita gente, né? Então é difícil, não é fácil não. A questão do roubo impróprio ou do roubo próprio com violência imprópria. O jogo foi pesado, não é para qualquer um, beleza? Para quem está estudando, realmente. Falamos aqui do furto mediante fraude, do estelionato, da apropriação indébita. Rapaz, hoje rendeu, hein? Caramba, hoje acho que eu tava jogando duro demais, bicho. Ainda faltou uma coisa aqui ainda. Teoria da lucupretácia. Isso, ainda faltou uma coisa ainda a falar. Acerca do repouso noturno lá do furto. Tá? Repouso noturno não tem hora. Né? Vai depender do modus vivendi da sociedade daquele local, dos moradores daquele local. Beleza? Por exemplo, em São Paulo, 10 horas da noite não é considerado repouso noturno. Entenderam, não? Agora, 10 horas da noite, uma cidadezinha é considerada repouso noturno. Então, veja, vai depender da cidade, né, do local onde ocorreu o furto. Beleza? Porque a reprobabilidade da conduta, ela decorre porque o agente está agindo quando todos estão dormindo, né? Quando a cidade não tem... Né? Veja, você tem aí a diminuição de vigilância, né? As pessoas estão dormindo. Aí ele vai lá e furta. É por isso que você tem uma causa de aumento. Agora, em São Paulo, 10 horas da noite, está todo mundo andando na rua. Então, você vai verificar que em São Paulo, se o agente subtrai a coisa, né, o bem, 10 horas da noite, não há que se falar na incidência de repouso noturno. Entendeu? Porque em São Paulo, repouso noturno, 10 horas da noite, está todo mundo ali ligado, né? Novela, todo mundo ligado. Importante é no repouso noturno que a casa não precisa se encontrar habitada, tá? Mesmo que a casa esteja desabitada, se o agente entra na residência, a incidência do repouso noturno, claro. E aí levando esses casos particulares que eu falei com vocês, dependendo da cidade, não. Tanto, né, de informações, né? Eu gosto da aula assim, né? Mas aí como é que vocês vão acompanhar ali na tela, né? Mas no aulão, frente a frente, né? E aí eu fico aqui só passando informações e você fica lá só copiando. Valeu aí, pessoal. Bacana, vocês estão gostando aí desse... Eu parei um pouco de dar teoria porque tem prova perto aí. Aí depois eu vou voltar para continuar, né, aquelas aulas de teorias, o que der, enfim. Como tem prova aí, eu vou aqui treinando vocês nas questões. Já me pediram para fazer um curso de questões, né? Quando vem a Brasília. Como assim quando vem a Brasília se eu estou em Brasília, né? Quando vem a Brasília, né? Não deve me conhecer não, né? Eu sou carioca, mas moro aqui em Brasília, né? Bacana. Rapaz, até o pessoal de Brasília perguntando quando é que eu venho em Brasília. Quais o que você acha que serão cobrados? Esses que eu estou trabalhando aí. Falou do aulão hoje, gravando revisão da matéria dela. Isso. O nosso aulão vai ser bom lá. Isso, né? A gente pretende fazer um cursinho assim, resolução de questões, né? Fazendo links e tal. Eu acho que abre muito a mente do aluno. Porque aí não é telefone, né? Uma situação de um estúdio melhor para você trabalhar. Isso aqui cansa a vista. Eu gosto de jogar duro. Aí resolver 30 questões, né? Eu sou de Goiás, próximo a Brasília. Ah, tá. Então é por isso que não me conhece. Bacana, né? Pessoal, vou nessa então, beleza? Então, olha, quem vai fazer o aulão é essa pegada aí, hein? Quem vai fazer o aulão adelante Polícia Civil do Paraná, faz a inscrição lá no site. Convida um amigo, né? Está aí, ainda tem vagas. Convida um amigo, né? Até pra gente fazer outros aulões, né? Para escrivão, a gente precisa de alunos. Beleza? Alagoas precisa de umas aulas pesadas assim. Bacana, né? E é legal, pessoal. O que acontece? Eu tenho essa minha... Cada um tem o seu modo de dar aula, né? Eu realmente não gosto do básico, né? Eu falo isso sempre falei isso. Eu tenho essa fama de jogar duro, né? Ou seja, é o cara que aprofunda, pega pesado e tal. Mas dentro de uma didática, dentro de uma linguagem. Assim, não adianta também ficar viajando aqui se você não está entendendo. Então a gente vai aqui dando os exemplos e fazendo, né, você entender, raciocinar junto. Beleza? Eu tenho realmente essa linha de não dar basicão. Não é porque, eu também sempre falo isso, não é porque eu faço aula aqui de graça que eu faço de qualquer jeito. Se vocês perceberem, eu boto coração nessa parada aqui. Você poderia estar ganhando dinheiro, resolvendo essas questões com esse padrão de informações. Poderia, até poderia. Mas enfim, tem quase 2 anos e meio, né? Vai fazer quase 3 anos que eu faço trabalho. Enfim, mas tem um aulão, né, que a gente faz.
Entenderam? Não sei, sabe, entrar aqui pra ficar, vou ficar só dando basiquinho. Não, vou deixar pra jogar duro só nas aulas que eu vou gravar. Não. Se eu for gravar a aula, eu vou jogar duro. Se eu for fazer aqui a aula, eu vou jogar duro. Eu não sei, sabe? Fala, não consigo. Então é isso. Essas aulas são tiro de 12. É tiro de 12. É. Não, é pesada. Não é. Por isso que o aluno falou assim: pô, professor, essas aulas servem para escrivão? Eu falei: serve até para NASA. O jogo é pesado. Valeu, galera. Um abraço para vocês aí. Me ajudam a divulgar esse aulão meu, tá? Precisam divulgar esse aulão do Paraná aí. Me ajuda aí. Beleza. Adelante focado, jogando duro. Tchau, tchau.